quinto ano, agora vamos com a nossa revisão da prova de geografia. Então, a prova de geografia tem um assunto que é o quê? A formação de quê? Do povo brasileiro. Então, os povos indígenas foram os primeiros habitantes do nosso país, né? Que se encontram no território brasileiro. Depois vieram o quê? Os portugueses, colonizadores europeus, que escravizaram que os indígenas e africanos. Esses três grupos, indígenas, europeus e africanos, que deram origem ao quê? Ao povo brasileiro, não é? Em 1500, né, quando o Brasil foi descoberto, quando os portugueses chegaram aqui, já existia quem? Já existia os indígenas, né? Que fundaram vilas, cidades. Aí os portugueses fundaram o quê? Vilas, cidades, exploraram o quê? Pau-brasil, plantaram cana-de-açúcar, algodão, fumo, extraíram o quê? Ouro e os diamantes. Como precisavam de mão de obra, escravizaram quem? Os indígenas, né? Que tentavam fugir ou lutar até a morte. Além disso, os portugueses trouxeram que muitas doenças com as quais os indígenas nunca tinham tido contato com outras pessoas, né? Então eles o quê? Adoeceram, não é? Aí tem, ó, os colonizadores passaram a trazer africanos para trabalhar como escravos nas plantações e nos engenhos de quê? De açúcar, no cultivo de algodão e fumo, a exploração de ouro, diamante nas fazendas de cacau. Mais tarde, nasce de café arrancado de suas terras com aldeias e de suas famílias. Os africanos também que resistiam à escravidão por meio de quê? De revoltas, fugas e formação de quê? De quilombos. Aí também nós vamos falar também do que? Sobre as regiões brasileiras, que são que 5 regiões, não é? O Brasil é um país com grande extensão territorial, com diversificação de quê? De relevo, clima, vegetação. O modo de vida, a formação de trabalho de cada região também varia, não é? Bastante. Para facilitar o ensino geográfico, então, foi feita uma pesquisa, então dividiu o Brasil em regiões. Então, as 5 regiões que faz parte do Brasil é a região norte, nordeste, sudeste, centro-oeste, a região sul. Na região norte tem a maior área territorial, a menos populosa. Já a região nordeste tem o maior número de estados, a mais extensão litorânea, né, com mais praias, e a segunda mais populosa. Aí tem a região sudeste, que é a mais populosa e a mais desenvolvida economicamente. A região centro-oeste é a segunda mais extensa do Brasil, a única que não faz limite com o mar. Já a região sul é a menor, a próxima mais elevada índice de alfabetismo. Então, a região sul é a região mais fria que tem, não é? Aí nós temos o que? A região norte. A região norte é formada por quantos estados? Por 7 estados forma a região norte, que é o quê? Amazonas, não é? Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, Pará, não é? Então, esses são, e Tocantins. Então, esses são os estados que formam a região norte. Então, Amazonas tem como capital Manaus. Acre tem o quê? Rio Branco. Rondônia, Porto Velho. Roraima, Boa Vista. Amapá, Macapá. Pará, Belém. E Tocantins, Palma. Então, esses são os estados e a região, não é? A região norte é a que apresenta o maior número de rios do país, destacando o quê? O rio Amazonas, que é o maior rio, não é, do mundo, e em volume de quê? De água. O rio Amazonas tem vários afluentes. O principal, a margem esquerda, não é? Tem o Rio Negro, não é? A margem, né? E já o quê? O rio Foz, Rio Amazonas, encontra-se com o quê? Com a ilha de Marajó. Tem um clima predominante, que é o quê? O equatorial. A vegetação é a vegetação, a floresta amazônica. A população do estado do Pará é a mais populosa da região.
não é? A economia é o que? O principal cultivo é o que? O extrativismo animal, vegetal e mineral. As indústrias e comércio são bem desenvolvidas, né? As maiores reservas de quê? De ferro do mundo está na Serra de Carajás, no estado do Pará, não é? O maior centro de extração de magnésio encontra-se aqui na Serra Nova, que fica lá no Amapá. Belém é a maior cidade da região Nordeste e Manaus são importantes centros industriais, né? Na Zona Franca de Manaus pratica-se o quê? O livre comércio de produtos importados com isenção de quê? De imposto, como a criação de quê? De distrito industrial de Manaus. Foram instaladas muitas fábricas que produzem o quê? Eletrodomésticos e eletrônico. A produção agrícola cresceu nos últimos anos, sobretudo o quê? O cultivo de soja. Além da soja, o principal produto agrícola é o quê? A junta, pimenta do rei, cacau, malva e o guaraná. Já na ilha de Marajó tem o quê? Um grande importante criação de quê? De búfalo, criação de gado na pecuária, o extrativismo cada vez presente na região norte, não é? E no transporte. O transporte, né, é muito deficiente, predomina-se o quê? O transporte hidroviário, que faz o trajeto de passageiros e de mercado que pelos rios da região, não é? Poucas rodovias em comparação com outros países, né? Lá está o que? A Translitorânea, que liga que João Pessoa na Paraíba ao Cruzeiro do Sul, que é lá no Acre. E a rodovia Belém-Brasília, que liga a região norte à região centro-oeste. Essas estradas são utilizadas para o transporte de minério explorado lá na região, não é? Aí tem a região nordeste, que é a região que nós moramos, que é a região que é formada por 9 estados, não é? Tem como estado Maranhão, que tem sua capital São Luís, Piauí, Teresina, Bahia, Salvador, Alagoas, Maceió, Sergipe, Aracaju, Pernambuco, Recife, Paraíba, João Pessoa, Rio Grande do Norte, Natal, Ceará, Fortaleza. Então, esses são os estados e as capitais que formam o quê? A região Nordeste. A região Nordeste tem uma população basicamente urbana, que vive mais na cidade, não é? Salvador, Recife e Fortaleza são as cidades mais populosas. O destaque na economia são o quê? O turismo, a agroindústria da cana-de-açúcar, a produção de frutas para a exportação. E a região com o maior número de estados, todos os estados são banhados pelo Oceano Atlântico. Aí tem o relevo. O relevo nordestino é formado pela planície costeira ou litorânea, né? Grande Planalto nordestino com a divisa de Planalto brasileiro. Nele destaca-se o quê? O Planalto da Borborema, as serras, a Chapada Diamantina, não é? Imenso chapadão, solo arenoso, de grande profundidade, que se parece mais com uma serra. A hidrografia. O Rio São Francisco é o mais importante da região. Destaca-se só por se ver a ligação fluvial entre Nordeste e Sudeste, como também pelo aproveitamento de quê? Da força das águas para a produção de quê? De energia elétrica. Isso tudo se faz através de quê? Do Rio São Francisco. Nele se localizam as usinas de quê? De Paulo Afonso, Sobradinho, Xingu. Outros rios importantes da região são o Rio Capibaribe, o Meari, Itapuru e o Parnaíba. Há uma grande variedade de volume de águas entre as estações secas e chuvosas, né? Durante a estação chuvosa, alguns rios chegam a transbordar, enquanto na estação seca eles secam totalmente. Esses rios são chamados de rios temporários. Há também os rios permanentes, né? Embora tenham seu volume de águas reduzidas no período de seca e nunca secam, são chamados de... Esses rios que nunca secam são chamados rios permanentes. E aqueles rios que secam são chamados rios temporários. O clima varia, né? Mas o clima é o quê? O tropical. No litoral, o clima é o tropical úmido. No sertão, é o tropical semiárido.
No oeste do Maranhão, onde se localiza parte da floresta amazônica, o clima é o equatorial. A seca é o grande problema da região nordeste, né? Os lugares tem períodos de sem chuva, os rios secam, o gado morre, muitas famílias são obrigadas a abandonar os lugares e viver em outras cidades, né? Para ajudar a combater a seca, são construídos o quê? Açudes, cisternas, cacimba, né? Canais de irrigação. Já a vegetação varia com a caatinga, o cerrado, a mata mata dos cocais, parte da floresta amazônica, a caatinga. A vegetação típica de quê? Do sertão é a mais extensa, abrangente grande parte de quê? Da região. Na região nordestina, à medida que nos dirigimos ao oeste e ao leste, a floresta amazônica vai separando um lugar, surge bem diferente a Mata dos Cocais, e Mata dos Cocais que encontra-se o quê? O babaçu, a carnaúba, fonte de riqueza de quê? Daquela região. Já a população é a segunda população do Brasil. A maior parte de sua população vive nos litorais, não é? Principalmente nas capitais. Já a atividade econômica é o que? A pecuária, bem desenvolvida. É a região tem os maiores rebanhos de quê? De caprino, de assinino do Brasil. Os caprinos são criados em toda parte porque são bastante resistentes a quê? A seca, né? Mas a principal criação é a bovina. A pesca, sobretudo, é a marítima em abundante. A região é rica em quem? Camarões, lagostas e peixes. No extrativismo vegetal destaca-se o quê? O babaçu e a carnaúba. Já no extrativismo mineral destaca-se o quê? O sal marinho, né? Com grande produção na parte norte do litoral nordestino, especialmente aonde? No estado do Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. Entre o último, o maior produtor hoje do país é o quê? O petróleo, né? O petróleo é a maior riqueza mineral da região. E os principais centros industriais do Nordeste são as áreas metropolitanas da onde? Salvador, Recife, Fortaleza. O turismo também é a fonte de quê? De renda para milhares de trabalhadores da onde? Da região. Já no transporte, diversas rodovias estendem pelo norte, pelo nordeste de quê? Das principais BR. Então, as BR-116, Rio, Bahia, e a BR-101 é a translitorânea. A navegação fluvial, que é feita sobre os rios São Francisco, nele destaca-se o quê? O Porto de São Luís, no Maranhão, de Salvador, na Bahia, e de Natal, lá no Rio Grande do Norte. No transporte aéreo, destaca-se o quê? Os aeroportos, não é? Luiz Eduardo Guimarães e Salvador, na Bahia, né? Guararapes, no Recife, em Pernambuco, e de Fortaleza, no Ceará, não é? Então, isso tudo foi uma revisão sobre a prova de quê? De geografia. Então, eu vou ler a prova de geografia aí para vocês. Então, no primeiro quesito tem assim, como se formou a população brasileira. O que significa a palavra miscigenação? Quais foram os principais povos a ocupar o território brasileiro? Em quantas regiões o Brasil está dividido e quais são? Você tem que botar aqui. Quantas foram divididas e quais são as regiões? Aí tem. Numere corretamente. Sudeste, Nordeste e Norte. Tem a maior área territorial, mas a menos populosa. É a mais populosa e a menos desenvolvida economicamente. Tem o maior número de estados e a maior extensão territorial é a segunda mais populosa. Por quantos estados é formada a região Norte? Coloque o nome das capitais dos estados abaixo. Aí tem Roraima, Amazonas, Acre, Amapá, Pará e Tocantins. Aí lá do outro lado. Ligue corretamente. Maranhão, Bahia, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Aí tem do outro lado.
João Pessoa, Recife, Aracaju, Teresina, Maceió, Natal, Fortaleza, São Luís, Salvador. Aí tem o 9. Quais chapadas existem no Planalto Nordestino? Aí o 10 responde o que são rios temporários e o que são rios permanentes. Então, ó, se vocês estudam esse assunto, você vai saber bem direitinho. Então, vocês tenham aí uma boa sorte, gente. Faça a prova bem direitinho até amanhã. Então, essa foi nossa prova de geografia, viu? Lembrando, prova de geografia aí, quinto ano. Tchau e até amanhã.